Oi, gente, tudo bom? Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui uma dedução interessante da aproximação de Stirling. Alguns alunos me perguntaram sobre isso, aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Veja bem, a aproximação de Stirling tradicionalmente é usada muito, com grande frequência, na mecânica estatística, que basicamente você tem, em muitos termos, o logaritmo do n fatorial, onde esse n, em geral, é um número muito grande, algo aí da ordem do volume de espaço de fase, do número de estados do sistema, né? E esses números são grandes e você precisa calcular uma aproximação para esses números, para esse logaritmo, entendeu? Então é muito comum quando você calcula, por exemplo, no microcanônico, né, você tem lá o volume de espaço de fase. Esse volume de espaço de fase muitas vezes depende de fatoriais de n, onde n está relacionado com os graus de liberdade, com o número de estados do sistema lá, né? E aí esse n cresce, né? No sistema microscópico, esse n cresce bastante e você precisa calcular o logaritmo do n fatorial, tá bom? E é uma aproximação bem interessante e bem útil. Então vamos fazer uma dedução usando a função gama, que é uma das deduções mais famosas, é também chamada de método de Laplace, né? Então vamos lá, vamos lembrar a função gama. Quem não lembra da função gama, vá lá para o livro do Afkin e dá uma lembradinha nas propriedades da função gama, certo? A função gama é a primeira integral, essa primeira integral aqui, ó, que eu estou colocando, eu não estou passando aqui ou apontar o mouse, né? Isso aqui é a função gama, certo? Tradicionalmente esse z pode ser inclusive até complexo, mas nesse exemplo em específico eu considerar que esse z é um número positivo, certo? Posso pensar até um número inteiro positivo, né? Aí fazendo isso, a função gama ganha essa propriedade aqui. O gama de n é, na verdade, o fatorial de n menos 1, tá bom? Então, se eu quero calcular o fatorial de n, essa terceira expressão aqui, ela vai ser o gama de n mais 1, tá bom? Quem é gama de n mais 1, com base nessa integral aqui, é só substituir aqui, onde tem z, substituir por n mais 1. Então fica essa integral aqui, ó. Tá vendo essa integral aqui? Aí eu vou fazer a seguinte propriedade para a gente trabalhar era mais fácil. Não tem o t elevado a n aqui dentro? Esse n, lembrando que é esse n que vai ficar grandão, vai para infinito, tá bom? Então esse t elevado a n aqui, eu vou escrever ele dessa forma aqui. T elevado a n é exponencial de n ln de t, tá certo? Vou escrever a potência dessa forma. E vou substituir aqui, tá bom? Então o n fatorial não vai ser mais esta integral, vai ser esta integral trocando t elevado a n por isso aqui, tá bom? Então vai ser essa integralzinha aqui, ó. Então, gente, eu vou agora, para resolver essa integral aqui, eu vou fazer um sistema aqui. Eu não vou resolver essa integral na força bruta. Eu vou pegar essa função que está aqui dentro, ó, essa função aqui dentro, n log de t menos t, eu vou chamar ela de f de t, entendeu? Então eu vou trabalhar essa função, eu vou achar o máximo dela e vou expandir ela em série de Taylor em torno do máximo, tá certo? Então é isso que eu vou fazer, eu vou pegar essa função que está aqui na exponencial, n log de t menos t, e vou calcular o máximo dela. Como é que eu calculo o máximo? Derivo igual a zero. Então eu descubro que o máximo dessa função ocorre quando t for n, né? Aí agora eu vou expandir essa função em série de Taylor em torno de n, até a segunda ordem. Então essa expressão aqui é a expansão dessa função até a segunda ordem, tá bom? Em série de Taylor, né? A segunda derivada é fácil calcular, né? A partir dessa primeira derivada aqui, substituo aqui, faço t elevado a n, que é o máximo, e encontro o valor aproximado para esse f de t, que é esse cara que está aqui no exponencial, em torno do máximo. Então eu estou trazendo essa integral para o máximo dela. Essa é a ideia, né? E aí, cara, eu vou substituir esse f de t agora expandido aqui dentro. Então a integral do n fatorial não vai ser mais essa integral, vai ser uma integral aproximada, contendo só esse termo em torno do máximo, que é o termo dominante, tá bom? Aí, desculpa, então, lembrando, né? Peguei essa integral aqui, esse termo aqui que tem na exponencial, substituo por essa expansão aqui, ó. Aí dá essa integral aqui, que agora é uma coisa aproximada. Ela está focada só em torno do máximo daquele integrando ali, tá bom? Observe que o primeiro termo aqui, ó, esse termo aqui, ele não depende de t. Então ele sai da integral. Só quem depende de t é o segundo termo, que é esse t menos n ao quadrado aqui. Aí ele fica dentro da integral, ele fica com um exponencial de algo ao quadrado.
Aí lembra o que? Lembra a chamada integral gaussiana, que é essa daqui. Então eu posso transformar essa integral que está aparecendo aqui no n fatorial, que é essa integralzinha aqui, que eu vou chamar ela de I1, eu posso transformar essa integral em algo parecido com a integral gaussiana. Como? Fazendo essa substituição aqui. Eu faço A igual a T menos N e dA igual a dt. Fazendo isso, essa integral I1 aqui ganha esse formato aqui. Esse formato aqui, velho, é praticamente o mesmo desse aqui. A diferença são os limites de integração aqui. Que aí a gente sabe que como a gente está tratando a função gaussiana, né, a integral de menos infinito até o zero e de infinito até o zero, elas são integrais, você está falando de uma função que tem uma simetria ali. Né? Então, basicamente, é um fator de 2. Né? E aí eu, comparando essa exponencial de menos a ao quadrado sobre 2n com essa exponencial de menos m sobre mx2, eu percebo que o m é 1 sobre 2n. Então, substituindo esse cara aqui, incluindo o fator de 2 aí, que é um fator de 2, devido aos limites de integração, eu vou chegar numa coisa que é proporcional ao quê? Proporcional à raiz de n, cara. As constantes eu tirei tudo, para não ficar carregando um monte de constante, tá bom? Então, essa integral I1, baseado nessa integral aqui, ela é proporcional à raiz de n, tá bom? Então, o n fatorial, ele tem um primeiro termo exponencial, que depende só de nzinho, e essa integral aqui, ela é algo que é uma constante vezes raiz de n. Aí eu vou lá e substituo. Então, vou pegar essa expressão aqui, vou substituir essa integral que aparece aqui por algo que é da ordem de raiz de n. Aí chego nessa expressão aqui. Então vai dar o raiz de n vezes aquela exponencial. O que é que falta agora? Falta aplicar o logaritmo natural de ambos os lados. Eu vou aplico o logaritmo natural aqui e o logaritmo natural aqui. Aplicando está aqui, ó. Esse logaritmo natural aqui tem um produto, um monte de coisa. O log do produto é a soma, e no caso aqui em questão, que é a divisão, a subtração aqui. Então eu quebro em 3 termos aqui. Quebrando em 3 termos eu tenho log natural de n elevado a n. Isso dá n log de n. Log de e elevado a menos n, que é esse cara aqui, ó, entendeu? Que é esse e elevado a menos n aqui. Isso vai dar menos n log de e dá 1. E esse primeiro termo aqui é log de raiz de n é n elevado ao meio. Aplica a propriedade do logaritmo, cai um meio, mais uma constante. Então vai ficar algo da ordem de log de n, que em geral é desprezível, porque o log é bem menor do que o n, né? Então você tem uma coisa aqui que é da ordem, que tem uma dependência com n, tem uma aqui log de n, e o log de n é desprezível. Então no final você chega na aproximação de Stirling famosa, que é logaritmo natural de n fatorial é n log de n menos n. E esse termo aqui é um termo que a gente expressa. Tá bom, gente? Então espero ter ficado claro aí a dedução, viu? Obrigado aí por ter perguntado. Um abraço.